Opa! Colchete aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre tecnologias emergentes e o porquê é importante para sua carreira você ser pioneiro nas coisas que faz. Então, dando um breve sumário do que vamos ver hoje, vamos falar sobre blockchain, vamos falar sobre algumas linguagens e vamos falar também, em geral, dessas tecnologias emergentes e como você pode crescer na carreira sendo pioneiro. Então, primeira coisa, como que você consegue ter esse crescimento sendo pioneiro? Vamos lá. Isso acontece pelo fato de quando algo está no 1.0, quando está começando, quando tem poucas pessoas falando sobre isso, você tem a oportunidade de ser um dos poucos que domina aquilo ali. E quando virar mainstream, você já pode talvez até ser um especialista. Então, qual que é o esquema? Por exemplo, eu trabalhava em empresa tradicional até descobrir a questão da blockchain. Blockchain eu comecei a descobrir dando aulas e tal, e aí eu estudava, dava minhas aulas, e a partir daquilo eu consegui entender que, poxa, é um negócio que tem poucos desenvolvedores, que está apenas no começo, e aí eu fui estudando mais, pegando projetos, fazendo freelances, já mexi com jogo NFT, já mexi com NFT, semi-NFT, semi-token, crédito carbono, crédito de carbono via semi-NFT, já mexi com blockchain própria, Hyperledger Bezo e esse monte de nomes aí que vocês podem imaginar. Mas qual que é o ponto daqui? O ponto é, todas essas tecnologias eram tecnologias em que eu estava sendo pioneiro e que, tipo, claro que tinha várias outras pessoas, mas era um universo bem mais limitado. Então, em vez de você estar competindo com 1 milhão de pessoas, com 1 milhão de programadores, com 10 milhões, você estaria competindo com uns 1.000, às vezes com 100, às vezes até com 10, dependendo do que você estivesse mexendo. Então, falando um pouco sobre as tecnologias emergentes, é isso. Você tem uma menor competitividade, o valor da sua hora, ou o valor da sua remuneração, ou o seu destaque pelo mercado, ele é aumentado em razão disso. Beleza? Então, qual que é o detalhe principal? Ele se baseia no seguinte. Eu vou falar sobre blockchain. Quais que são as aplicabilidades da blockchain? Você pode usar ela para enviar dinheiro, para receber dinheiro, para ter uma prova de uma determinada coisa. Por exemplo, você vai fazer um crédito de carbono, você precisa ter uma comprovação que aquele crédito de carbono foi emitido. Então tem que ter um registro da nota fiscal, tem que ter um registro do certificado, tem que ter o registro dos tokens, quem que recebeu, para onde que foi, quem queimou o token, quem gerou novos tokens. Então, nessa brincadeira aí, tudo fica registrado na blockchain. E a blockchain você consegue ver tudo que aconteceu nela. Então, pegando por exemplo o Bitcoin, você consegue ver todas as transações que aconteceram no Bitcoin. Então, a importância da gente trabalhar com dados dessa forma é a confiabilidade. Então, eu comecei numa área que é emergente, continuo nela até o momento desse vídeo e vejo que faz total sentido para mim estar em uma área em que ainda não temos tantas pessoas assim, mas os blockchain e tudo mais já está virando mainstream, mas mesmo assim ainda não é. Então, tentei passar um pouco das aplicações da blockchain, um pouco também sobre a importância de você estar mexendo em algo que é pioneiro, e agora eu vou falar um pouco sobre outras coisas, igual por exemplo, quem foi pioneiro no Rust, muito provavelmente conseguiu boas vagas, porque o Rust no início tinha quase ninguém mexendo, e depois começou aquele boom, praticamente todas as empresas querendo usar o Rust. Quem manja de Zig ainda está sendo pioneiro, porque o Zig ainda está bem no início, mas tá bombando o Zig. Então, tecnologia bacana. Quem manja de Hyperledger Bezo, tá bombando. Agora que começou a vir para o mainstream, por exemplo, o Banco Central fazendo a moeda digital deles. Vários países usando CBDCs, empresas corporativistas e empresas gigantescas usando
Hyperledger Bezo. Então, se você for parar para pensar, aquilo que você pega para mexer e antes de virar mainstream, mas que tem um grande potencial de virar mainstream, se você domina aquilo, você tem a oportunidade de ter acesso a bons locais de trabalho e a boas oportunidades. Então, a minha dica que fica para quem quer destacar, mas de uma maneira diferente, de uma maneira em que você consiga um destaque mais fácil, é mexer com tecnologias que não são mainstream. Nem que seja no seu tempo livre, porque aquele seu tempo livre pode um dia virar a sua profissão.